Aqui a gente inicia a análise da quinta questão, ainda dentro de ligações químicas. E o enunciado diz, desculpem, nas combinações químicas, os átomos dos elementos para formar substâncias tendem a seguir a regra do octeto. A alternativa que apresenta, continua o enunciado, somente elementos químicos que constituem exceção a essa regra é, e aí vem as alternativas. Então eu queria dizer o seguinte, quando a gente falou em estrutura, começou a ligação química, é só você voltar lá na aula de ligação química. Uma aula antes, eu preparei o terreno para falar sobre estabilidade. Que os elementos se ligam para ficar com a configuração de um gás nobre. Lembrando que a família dos gases nobres, esses elementos são estáveis, por apresentarem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que só apresenta 2. Mas é tão estável quanto qualquer outro gás nobre. Muito bem. Quando a gente falou dessa estabilidade, a gente falou de configuração semelhante ao gás nobre. Como eles apresentam 8 elétrons, surgiu a regra dos octetos. O elemento se liga a outro, tá? E vai ficar com a configuração igual a de um gás nobre, seja de que período for. Então, o que me interessa? A gente estudar justamente isso. O que ele quer são os elementos que apresentam exceção a essa regra. Que mesmo se ligando, formando compostos estáveis, não apresentam a configuração de um gás nobre, não apresentam 8 elétrons na última camada. Legal? Eu vou chamar o apoio porque aqui necessita de uma arte muito bem montada para que facilite, como sempre, o nosso aprendizado. Só um minuto. Então está aqui a análise, ó, já estou colocando lítio, berílio e boro, resposta à letra A. E aí a gente vai analisar primeiro o lítio, porque ele não consegue a estabilidade a partir da regra dos octetos, ou seja, tendo 8 elétrons na última camada. E a explicação, primeiro, é simples. Tá? Como eu falei, a química ela estuda os compostos que existem na natureza. É uma ciência da natureza. E a gente sabe que o lítio ele é um elemento monovalente. Ele vai formar ligação iônica. Isso quer dizer que ele vai doar elétrons. Como ele forma íon mais 1, está no grupo 1A, ele libera um único elétron. Quando a gente analisa o átomo de lítio, ele apresenta o número atômico 3, ou seja, 3 elétrons. Eu vou pegar esses 3 elétrons e vou distribuir segundo o diagrama de Pauling. 1s2, já botei 2. 2s1, total 3. Então, repara que esse cara tem um elétron na camada de valência. Então, ele vai doar esse elétron, até porque ele pertence à família dos metais alcalinos, grupo 1A. Todo mundo ali forma cátion mais 1, doa elétron numa ligação iônica. Agora, quando ele doa, ele vai ficar apenas com 2 elétrons, porque isso aqui, ó, morreu. E esses 2 elétrons, ele forma um composto estável. Isso quer dizer que ele se estabiliza com 2 elétrons na última camada, e não 8. Agora, olha que legal, forma cátion monovalente mais 1, até aí tudo bem, doou. Ficando com a configuração do gás nobre, hélio. O hélio só tem número atômico 2. E quando o lítio perde essa camada, ele fica com a estrutura eletrônica do gás nobre, que também é estável. Então, o lítio dá para explicar tranquilamente. Já o berílio e o boro, a gente tem que entrar no seguinte detalhe. Quando eu substituo o subnível por orbital, lembra que o subnível S admite no máximo 2 elétrons. Lembra que cada orbital, representado pelo quadradinho, admite no máximo 2 elétrons. Um de cabecinha para cima, sempre o primeiro, e o segundo é entrar de cabecinha para baixo. Isso quer dizer que se o subnível S admite no máximo 2 elétrons, lembra que eu dei essa aula também logo após a estrutura, a estabilidade dos elementos. Também antes de entrar em ligação iônica.
Tá lá, você vai lá, se quiser rever, né? Hibridação. Eu falo do berílio, falo do boro e falo do carbono. Por coincidência, 4, 5, 6 são os números atômicos. Voltando aqui, quando eu pego o subnível P, ele tem no máximo 6 elétrons. Pô, se cada orbital tem 2, o subnível P, ó, precisa de 3 quadradinhos, 3 orbitais. O D com 10 elétrons é só dividir por 2. Cada orbital tem 2, 5 orbitais, 5 quadradinhos, todo mundo juntinho. E o F com 7, desculpe, o F com 14 vai ter 7 orbitais. Então, quer dizer, como aqui eu só tenho S, eu substituí, ó, um S2, representei dessa maneira. Peguei lá de cima, tá? 2 elétrons, o primeiro de cabecinha para cima, o segundo para baixo. 2S2, 2 elétrons no subnível S da segunda camada, camada L. Aqui eu tenho 2 elétrons, subnível S da camada K. Aqui 2 elétrons, subnível S da camada L. Deixa eu só trocar a caneta aqui, que está marcando. Tem que ser preta. Agora sim. Então, o que eu reparo? Que por aqui, o berílio só poderia doar 2 elétrons. Até porque ele está no grupo 2A. E todos os elementos dos metais alcalinos terrosos doam 2 elétrons numa ligação iônica, formando cátion bivalente. Olha que legal. Só que o carinha aqui, não adianta eu analisar por aqui. Aqui ele seria um cátion bivalente, como o lítio é um cátion monovalente, doa elétron. Só que esse cara não doa 2 elétrons. Ele compartilha 2 elétrons. Isso quer dizer aqui o composto, o hidreto de berílio. Está vendo que ele faz, mesmo sendo metal do grupo 2A, ele faz 2 ligações covalentes. E só pode fazer ligação covalente aquele carinha que tem orbital incompleto. O que é um orbital incompleto? Se o orbital admite no máximo 2 elétrons, o incompleto só vai ter 1. Então, como o composto existe de berílio, e eu sei que esse cara não forma íons aqui, não forma cátion, não doa elétron, não é ligação iônica, ele tem que ter 2 orbitais incompletos. E por aqui ele não tem nenhum. E aí eu tenho que ir lá em hibridação. É a explicação. O que é uma hibridação? O átomo, não sou eu nem você, o átomo gera uma energia que faz com que elétrons no mesmo nível, tá, passem para o outro subnível de uma energia, desculpe, de energia um pouco maior. Então o S vai passar para P, tá aqui, ó. Porque 2S depois vem 2P. É o próximo subnível. Então o próprio átomo cria energia suficiente e promove um desses elétrons para o próximo subnível mais energético. Deixa eu tomar água aqui que não está dando para falar. Espera aí, só um minuto. Agora vamos lá. Então, quando ele promove, nota que o 2P não está aqui, mas existe. 2S, 2P, 3S, vai embora no diagrama de Pauli. Nota que é dentro do mesmo nível, dentro da camada L, mesma camada. Ele pegou esse elétron e jogou para P. Lembra que eu falei que o primeiro elétron é sempre de cabecinha para cima? Mesmo ele estando para baixo em S, quando ele entrar em P, ele vai ser o primeiro? Cabeça para cima. Então, agora sim, eu hibridizei. Hibridizar é você unir esses 4 orbitais, um de S e 3 de P, mesmo não tendo nada aqui. Aqui eu tenho orbital completo, aqui eu tenho 2 incompletos e aqui eu tenho 2 vazios. Sempre que eu falar de P, mesmo tendo um elétron, eu tenho que representar o orbital com 3 elétrons. Porque isso caracteriza o subnível que eu estou analisando. Porque de repente eu não dou o subnível, então por aqui você sabe que é o P. Então não é porque tem um elétron que eu vou deixar um orbital, senão vai confundir com essa.
Então a hibridação é isso. Quando o átomo promove, ele une esses orbitais. Então agora você tem um elétron em S e um elétron em P. Daí você tem hibridação sp. E agora dá para explicar, tendo dois orbitais incompletos, eu estou explicando as duas ligações covalentes que ele faz. Aí eu coloquei aqui, apresentando dois orbitais incompletos, pode realizar duas ligações covalentes. Agora sim. O boro, agora que a gente já entendeu, é a mesma coisa. Está vendo aqui o hidreto de boro? 3 ligações covalentes. Quando você distribui, ó, substituindo em orbitais 1s2, 2s2, 2p1, ó, 5, 2, 4, 5. Aqui eu tenho um orbital S com 2 elétrons na camada K, um orbital S com 2 elétrons na camada L e um orbital P com 1 elétron na camada L, mesma camada. Só que por aqui eu só tenho um orbital incompleto. Então ele só poderia, a explicação é essa, ele só poderia fazer uma única ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente é feita com orbitais incompletos. O vazio ele pode receber dativa, mas não adianta nada para a ligação dele. Aí hibridiza. Como é que ele vai hibridizar? Passa esse elétron de S para P, como aqui. Lembra, ó, mesmo nível, mesma camada, senão a energia é muito alta. E agora, quando ele hibridizou, ele tem um elétron de S e 2 de P. Isso tudo misturou. Os 4 quadradinhos estão misturados. Um único orbital. Se eu tirar esse cara, sai de sp2 agora. Se eu tirar esse, sai de sp2. Se eu tirar esse, sai de sp2. Aqui não, ó. Eu tinha 2 em S e 1 em P, separados. Agora, quando você hibridizou, esses orbitais, 3 com 1 de S, se uniram, formando um único orbital que eu chamo de sp2. Agora, esse elétron e esse elétron vão sair de sp2. Lembra que o expoente 1 eu não coloco, está aqui, ó. Tranquilo isso? Então, agora com 3 orbitais incompletos, eu estou explicando que ele faz 3 ligações covalentes. Então, nota que ele tem 2, cada tracinho são 2 elétrons, né? 2, 4, 6 elétrons. Ele não atinge os 8 do octeto. Repara que aqui tem 2, 4. Ele não atinge o octeto, ele não atinge os 8 dos gases nobres. E nem o 2 do hélio como o lítio. Então, o lítio não sofre hibridação. Ele vai ficar com a configuração do hélio. Os demais não. Nem o berílio nem o bório não apresentam a configuração do hélio e formam compostos estáveis com menos elétrons que 8 na última camada. Então, esses caras são as exceções do octeto. Existem outras. Por exemplo, PCl5, nesse composto, o cloro faz 5 ligações. Ele vai ter 10 elétrons na última camada. É coisa de maluco, mas com o tempo a gente vai colocando para vocês. Então, quer dizer, esses 3 caras e mais o carbono, tá? Quer dizer, esses 3 não, né? Berílio, bório e carbono, volta lá na aula de hibridação, que são os principais, são esses 3 que são cobrados. E principalmente o carbono, quando a gente no terceiro ano, ou no terceiro volume, começar a ver química orgânica, você vai ver que a hibridação do carbono faz com que o carbono seja um elemento tetravalente. E é a partir disso que você tem a versatilidade do átomo de carbono. A química orgânica, por exemplo, tem mais de 1 milhão de compostos, com poucos elementos se ligando. Por quê? O carbono pode se ligar de N maneiras diferentes. Tranquilo? Então, nota que por aqui, eu acho que facilitou, a nossa arte facilita, tá? O aprendizado da matéria. Isso aqui é muito difícil para você aprender. Então, a gente tem que lançar mão de algum artifício, e aqui não é só artifício, aqui é uma obra de arte, desculpe a modéstia, né? Porque a nossa apresentação ela é fantástica. E ela eu sei que ajuda muito. Valeu, gente boa. Grande abraço.